Olá, meus amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Pois este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. E hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um dia, de certa forma, bastante especial, pois comemora-se o Dia de Finados, ou seja, o dia daqueles que já partiram desta para uma bem melhor. E a gente precisa entender que essa vida é mesmo uma passagem. E neste dia, de certa forma, homenagear aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos conhecidos, amigos, colegas de infância, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou familiares, irmãos, pais, e certamente a gente sempre vai ter alguém que se foi deste plano terrestre para o plano espiritual. E hoje, meus irmãos, eu queria fazer uma homenagem em memória ao meu inesquecível pai, falecido aí há 24 anos. E eu quero contar uma passagem misturada com uma certa forma de humorismo, porque eu penso que cada um de nós vamos daqui, sim, quando o nosso ser superior, Deus, Divino Espírito Santo, entender que chegou o nosso momento. Eu penso que cada um de nós aqui viemos a esse mundo com uma missão. E essa missão, muitas vezes, se encerra talvez no feto, no ventre da mãe, porque não era para conhecer a luz desse mundo, ou outros tantos que ainda se vão bem jovens, mas uma parte privilegiada que alcança aí o nosso objetivo, 100 anos, talvez mais. Mas a gente sabe que, ou pelo menos eu procuro entender assim, que cada um de nós temos um destino. Claro, precisamos batalhar para fazer o nosso destino acontecer, lutando a cada dia pelos nossos objetivos, mas penso eu que precisamos estar conscientes que cada um de nós vem aqui com um destino. E nós temos hora de vir e hora de voltar. Do pó viestes, ao pó retornarás. E eu quero contar uma passagem interessante que aconteceu exatamente com o meu falecido pai, há talvez, digamos, 30 anos atrás, onde um antigo amigo de infância, um companheiro de luta na roça, quando meu pai ainda era um lavrador, um homem solteiro, e fizeram amizade e trabalharam juntos nas lavouras, e no belo dia cada um seguiu o seu destino e cada um foi cumprir a sua missão. E de repente meu pai, já aposentado com seus 60 e poucos anos,
e ver novamente aquele antigo colega da juventude passando pela sua casa, ali onde meu pai sempre sentava na calçada para bater papo com os colegas, e viu aquele velho amigo passar, onde ele ia sempre visitar um pessoal que tinha um barzinho, onde ele tomava umas canas, e ele passava, cumprimentava meu pai na ida, e na volta, já meio turbinado, ele sim cumpria a mesma obrigação que um colega tem, um amigo de outrora, de cumprimentar o antigo companheiro. Mas acontece que numa bela tarde, ele voltou bastante alterado, bem grosopado mesmo, já para lá de Bagdá, e já era um senhor de seus 70 anos, se não me falha a memória. Certamente ele também já deve ter partido para o plano espiritual. Que Deus o tenha e que dê à sua alma, ao seu espírito, o descanso merecido. Mas aconteceu algo interessante que, por ele estar, de certa forma, embriagado, meu pai resolveu propor a ele uma estadia na nossa casa. Eu ainda era um jovem de talvez ali uns 25 anos, e de idade, evidentemente, né? Acho que é sempre bom a gente estar esclarecendo cada palavra dita. E esse senhor se acomodou ali na casa do meu pai, juntamente com os meus outros irmãos, minha mãe e tal, aquela coisa toda. Sendo que eu já o tinha visto algumas vezes batendo papo ali com meu pai, e percebi que ele era aquele senhor galanteador, que talvez também por estar com um incentivo ali da bebida e tal, ele dá aquela falsa coragem, e ele mexia com as senhoras que passavam, até com as mais jovens. E eu lembro que ele tinha um ditado interessante, que eu, graças a Deus, nunca precisei usar, que ele dizia assim, quando a mulher passava, ele paquerando, ele dizia assim: naquele tempo não tem todas as leis que hoje realmente são maravilhosas, que protegem a mulher de todo e qualquer tipo de assédio, mas quando passava uma senhora elegante, charmosa e que chamava atenção, ele dizia assim: eita, minha mãe disse que está querendo arrumar uma nora. Essa cantada barata, né, e bastante antiga. E ele, por ali ser um senhor já de seus 70 anos, andando até já meio ali com a coluna curvada para frente, mas ele tinha aquele bom humor. E como eu disse, né, já engrosopado ali do álcool, ele sempre tinha essa mania de fazer essa paquera. E naquela época a gente levava na normalidade, né? Sendo que a gente sabe que hoje a gente precisa estar sempre atento ao se dirigir a uma jovem, uma senhora, não importa, a uma mulher em si. Pois a gente sabe de todas as leis que as protegem, e aliás, leis essas que vieram bem, sim, a calhar na defesa da liberdade de toda mulher. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, homens, evidentemente, sem noção, que não têm aquela educação, digamos assim, aquela inteligência, aquele respeito para chegar numa senhora, até mesmo no momento de paquera. Preciso que você saiba como que vai se dirigir. Você que é solteiro, evidentemente, que vai se dirigir a uma moça para namorar, é inteligente da sua parte que você
saiba lidar com essa situação, que saiba chegar, que saiba levar um papo saudável. É salutar e com certeza vai te proteger até de outros, digamos, de outras dores de cabeça. Pois hoje, dependendo da forma como o homem chega numa mulher, ele pode muito bem ser acusado de assédio. Bom, mas lá 30 anos atrás, talvez um pouco mais, esse senhor sim tinha essa forma cômica de se dirigir às senhoras, que muitas até achavam graça, né? Ah, um senhorzinho, coitado, está tropicando nas próprias pernas e com esse entusiasmo todo, com esse fogo todo, como se dizia antigamente. Mas o que acontece? Esse senhor, nessa bela noite, no início de noite, ali 6, 7 horas da noite, e ele morava muito longe, e meu pai falou, não, você vai ficar aqui em casa hoje, você pernoita aqui hoje e quando você melhorar amanhã você vai embora. Morava com a irmã, num bairro bem distante mesmo, de onde meu pai, comigo e os irmãos, minha mãe, a família toda, morava. Tinha que atravessar a cidade, ele, o senhor, para chegar na casa onde ele morava. E aí ele pernoitou. Mas naquela mesma noite ali, vendo televisão mais tarde, antigamente tinha-se o costume de assistir a novela das 8, que era realmente a novela das 8, 8h30 no máximo, né? Porque é depois do jornal e hoje a gente sabe que a novela começa depois das 9. E hoje, na verdade, bom, para quem vê TV aberta, para quem ainda, né, assiste novela, porque eu diria por mim mesmo, eu não assisto novela, acho que não tenho nada contra quem assiste, mas para mim, eu penso que eu estou perdendo tempo se eu ficar vendo uma novela, que a gente sabe como é que é feita a novela. Desculpem, a gente sabe como é que funciona o esquema e hoje o que manda mesmo, a gente sabe, é a internet. A internet você assiste o que quer, a hora que quer e a programação que você bem entender, que te faz bem. Mas nessa época tinha novela e assistindo a novela ali, várias pessoas na sala, quando o ator falava para a atriz, oh, meu amor, eu te amo, ele estava deitado até num papelão de trás de onde o pessoal estava assistindo ali, devia ter umas 5 comigo, talvez, e ele umas 7 ou 8 pessoas, e ele comentava, ah, meu amor, eu te amo. Ele repetia o que o ator falava para a atriz. E aquilo começou a me incomodar e eu fui e chamei a atenção dele. Falei, oh, meu senhor, mas peraí, uai, deixa o pessoal assistir a novela tranquilo. O senhor está atrapalhando. E ele ainda brincou, me lembro bem, ele brincou com a situação e falou assim, ah, bicho feio, que isso, bicho feio? Eu lembro que meu pai já estava deitado e meu pai ainda tomou as dores dele, ainda me reclamou, falou, não, deixa o homem tranquilo e tal, aquela coisa toda. Mas eu lembro que eu comentei com a minha mãe, talvez até antes desse episódio, dele chegar e atrapalhar e eu cobrar dele, eu comentei com a minha mãe, fui à cozinha e falei, mãe, essa coisa não vai dar certo. A senhora vai ver que esse homem ele não vai sair daqui tão cedo. Mas fui eu que falei, mas foi o Divino Espírito Santo que pôs as palavras na minha boca, porque foi o que realmente aconteceu. Esse senhor, acreditem se quiserem,
mas vocês acreditem porque é verdade. Esse senhor ficou na casa dos meus pais 3 meses. 3 meses. Ele nunca mais retornou à casa da irmã dele. Ele todas as tardes, muitas vezes até de manhã, ele saía, ia para esse barzinho que era em outro bairro, próximo ao bairro que a gente morava, tomava lá o incentivo dele e voltava e passava ali até uma certa hora do dia. Quando a tarde caía, quando era ali para as 4 horas que o sol deitava no horizonte, ele voltava para esse barzinho, onde acho que eram até umas senhoras que tomavam conta lá, e ele voltava novamente a beber e tal, voltava, jantava, dava aquela enchida de saco ali, conversando, vendo a novela. E uma coisa interessante, se brincasse, ele até cismava de talvez até paquerar minha mãe, já que meu pai sempre, ou toda semana, um dia ou 2 na semana, ele participava de uma missa, assim lá para as 6, 7 horas da noite, e ele chegava, esse senhor dos botecos, e claro, incentivado pela bebida, criava coragem, né? E às vezes podia, como dizia o ditado antigamente, conversar fiado. Mas eu sempre estava atento e cobrava isso de certa forma, assim, indiretamente, porque eu, falar a verdade, nunca tive assim muita liberdade com meu pai. Mas ele ficou por uma questão de uns 3 meses, me lembro bem. Meu pai correu atrás, conseguiu aposentadoria para ele, e um dos lances mais interessantes que meu pai contou foi que, ao receber o primeiro pagamento, que nem foi um salário completo, ele recebeu ali digamos que uma parte por estar dando entrada na papelada, uma coisa assim. Não sei explicar bem o que houve, mas ele não recebeu um salário completo da época do aposentado, daquele ano, há 30, 35 anos atrás. E meu pai comentou que ele não teve coragem de falar assim, vamos ali tomar um cafezinho. Voltou, ou voltaram. Quando chegaram em casa, meu pai já tinha certa dificuldade para ficar assim, se movimentando tanto. Meu pai já foi sossegar e ele saiu com esse dinheirinho que ele pegou, ali por volta de 10, 11 horas da manhã. E vocês acreditem se quiserem, mas vocês precisam e vão acreditar. Ele voltou por volta de 6, 7 horas da noite. Digamos que a gente não sabe como que ele encontrou o caminho de casa, sabe? Quando o cara está chapado. Mas ele veio todo arrebentado mesmo, assim, todo para lá de Bagdá, muito mal mesmo, praticamente embriagado mesmo. E meu pai ficou assim, pé da vida, mas comentou que amanhã, essas foram mais ou menos as palavras do meu inesquecível pai, quando ele curar essa ressaca, nós vamos conversar. Pois foi dito e feito. No dia seguinte, meu pai chamou ele, antes que ele saísse novamente, perguntou a ele cadê o dinheiro que ele tinha recebido. Zerado, ele não tinha mais nada. Meu pai falou, olha, eu te dei guarida, te dei casa, comida, pela amizade que a gente fez há 200 anos atrás, mas é o seguinte, você vai pegar suas coisinhas e vai sumir no mundo, porque eu não estou aqui para criar, ver, aquela palavra, não, tá? Eu te ajudei, te dei casa, comida, repetindo, ajudei você a aposentar e você pega seu dinheiro, em vez de me perguntar se você precisava dar uma ajuda, e é claro que eu precisava, isso há 35 anos atrás, no mínimo.
e você simplesmente pega o dinheiro, some, gasta o dinheiro todinho com bebida, e você acha que vai continuar aqui nessa vida boa que você está? Boa nada, né? Isso não é vida boa, não. Isso é a tragédia humana. Porque o mínimo que a pessoa precisa ter é a dignidade, respeito, amor próprio. E isso esse senhor não tinha, com certeza. Então você vai desaparecer. Infelizmente, a amizade deles, com certeza, terminou assim. Porque, pelo que eu me lembro, meu pai nunca mais viu esse senhor. Não me lembro se ele voltou a passar por lá. E, felizmente, a gente precisa entender que a casa da gente é sagrada. A gente precisa saber quem é que a gente convida, quem é que a gente põe dentro da casa da gente. Isso é um alerta que eu sempre faço. Ah, mas é um companheiro que trabalhou comigo. Poxa, você não sabe onde é que a pessoa foi, o que a pessoa fez. Em um ano pode acontecer muitas variantes na vida de uma pessoa. A gente conhece um colega de trabalho ali no ambiente de trabalho, mas a gente não sabe, não conhece a mentalidade da pessoa, a índole da pessoa. A gente não conhece o coração da pessoa. Então, não se pode jamais, mesmo que você seja uma pessoa caridosa, você precisa ver quem é que você estende a mão. Primeiro você precisa estudar o comportamento, a vida dessa pessoa. E aconteceu essa história muito interessante. Hoje, no dia de finados, eu resolvi colocá-la em evidência, em memória ao meu pai, que está descansando ao lado de Deus, e também a este amigo dele, que com certeza, pela idade que ele tinha na época, ele já deve estar no plano espiritual. Hoje é dia de finados. Cada um de nós façamos a nossa reflexão. Você vai ao cemitério, você deposita flores, acende a vela. Bom, eu diria que o amor, o respeito, a consideração, a atenção, ela precisa ser dada enquanto você está vivo. Você precisa cuidar dos seus entes queridos enquanto eles estão ali do seu lado, mesmo já talvez muitos doentes em cima de uma cama. Mas você precisa viver cada dia da sua vida com a expectativa de que este é o momento. Porque na sua última respiração, no seu derradeiro fechar de olhos, ali acaba a matéria. E vai valer o que você fez, claro, de bom. Porque as coisas ruins a gente precisa esquecer mesmo. Então, não importa se você vai ao cemitério ou não. O importante é que você pare por um momento. Ainda está cedo, o dia ainda não acabou. O dia 2 continua até meia-noite. Faça essa reflexão sobre todos aqueles que partiram do plano terrestre, mas estão no plano espiritual, e repense a sua própria existência, para que você entenda que a gente realmente só é valorizado enquanto a gente está aqui, bem, com saúde, trabalhando, mostrando que a gente existe e que a gente está fazendo por merecer a atenção da sociedade, para não dizer dos parentes. Aliás, tem uma música que diz: quem não é visto não é lembrado. Mas devemos dar o melhor de nós agora, para que talvez algum dia, quando chegar dia 2 de novembro, finados, pelo menos alguém possa lembrar de nós com carinho e chegar em algum lugar e dizer: aquela pessoa era gente boa, ela mora no meu coração. Dia de finados, dia de reflexão,
dia de você fazer aquela viagem interior e tentar entender como está sendo a sua passagem nesse plano terrestre. Será que você está dando o melhor de si? Será que você realmente está fazendo o seu papel de filho de Deus? A gente sabe que somos pecadores, erramos o tempo todo, somos humanos, fracos, falhos e limitados. Então, vamos fazer dessa caminhada um caminho de gratidão. Como? Praticando o bem, procurando sempre perdoar e entendendo que daqui nada vamos levar. Fica essa reflexão. Aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.